Então aí, galerinha, vou fazer mais uma questãozinha aqui, página 108, questão 113. Falava o seguinte: num choque frontal perfeitamente elástico entre duas partículas idênticas A e B, com B inicialmente em repouso, observa-se que... Então tu vê, cara, ele foi muito claro no que ele falou. Tinha dois corpos A e B idênticos, então eu tenho que saber que eles têm a mesma massa. Com B inicialmente em repouso, velocidade de B é zero. E ele diz que é um choque perfeitamente elástico. Choque perfeitamente elástico é aquele que o coeficiente de restrição vale 1. Observa-se que ele começa a fazer afirmações sobre esse choque perfeitamente elástico. Muito boa essa questão para a gente revisar essa teoria. 0,1. A quantidade de movimento do bloco A antes e depois do choque é a mesma. Olha, eu posso dizer que o sistema tem a mesma quantidade de movimento antes e depois, né? Mas o corpo A, pouco provável. Deixa eu ver. Vou chamar de V a velocidade greditinha. Como trata-se de um choque, todo choque é um sistema isolado. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial é a do corpo A mais a do corpo B no início. A quantidade de movimento final é a do corpo A mais a do corpo B após a batida, no fim. O corpo B estava inicialmente parado, então a quantidade de movimento dele é zero. Massa do corpo A, velocidade do corpo A no início é igual. Massa do corpo A, velocidade do corpo A no fim, depois da batida, mais massa do corpo B, velocidade do corpo B no fim. Massa do corpo A eu vou chamar de M, velocidade dele antes da batida eu chamei de V. Massa do corpo A é M, V final. Massa do corpo B é M, já que ele é idêntico ao corpo A. Velocidade final. Vou dividir toda a equação por M em ambos os lados da equação. Assim eu descobri uma equação que diz que a velocidade final do corpo A mais a velocidade final do corpo B... Pô, ninguém nem vai me ajudar aí. B, o cavalo B. Aqui. Cheguei nessa equação. Mas o que quer dizer que o coeficiente de restrição é 1? Coeficiente de restrição é aquele númerozinho que a gente calculava fazendo velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. 1 é igual a velocidade de afastamento. Eu sempre suponho que após a batida, eu sempre suponho que os dois corpos vão para a direita, lembra? VB e VA no fim. Aí a minha velocidade de afastamento é sempre a do corpo que está à direita menos a do corpo que está à esquerda. Eu não preciso ficar pensando quando eu sempre ajo dessa maneira. E caso eu tenha chutado errado, fiquem tranquilos que a matemática vai nos revelar que algum desses corpos de repente retornou. E aí a velocidade dele fica negativa no cálculo. Já que esse corpo estava parado e o outro se aproximava com a velocidade V, a velocidade de aproximação é o próprio V. Está dividindo, passa multiplicando, V é igual a VB final menos VA final. Assim eu fiquei com duas equações e duas incógnitas. Isola numa? É uma das opções. Isolar numa e substituir na outra. Eu poderia dizer, por exemplo, que velocidade inicial V mais velocidade final do corpo A é igual à velocidade final do corpo B. Isolei numa, vou substituir na outra. V, que era a velocidade inicial do corpo A, mais a velocidade final do corpo A. Aliás, a velocidade inicial do corpo A é igual à velocidade final do corpo A mais V mais VAF. Mais, passa para lá. V menos V dá igual à velocidade do corpo A final mais ela própria. V menos V? Zero. Duas velocidades do corpo A, está multiplicando, passa dividindo. E 0 dividido para 2 dá? Olha que legal, ó. Eu supus que o corpo A após a batida ia para a direita, mas a matemática me revelou que ele para. O corpo A para logo após a batida. Já poderia responder o item 01, né? Mas já que eu estou com a mão na massa, eu vou continuar. Quem vai ser a velocidade do corpo B após a batida? V mais 0. E V mais 0?
mais nada, dá o próprio V, né? Se fosse vezes, né, daria zero mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eram corpos idênticos, mesma massa, um estava com uma certa velocidade, outro estava parado. Bateram de maneira perfeitamente elástica. O corpo A acabou parando e o corpo B adquiriu a velocidade do corpo A. Ah, eu nunca mais na vida vou calcular isso. Quando me falarem da próxima vez que corpos idênticos se chocarem de maneira perfeitamente elástica, se um deles estiver parado, eu já sei que aí quando o outro bater, esse outro para e aquele que estava parado se mantém na velocidade do que bateu. Nunca mais vou fazer essa conta na vida. É o tipo de conta que eu faço uma vez na vida, uma na morte. Ah, tem até aqueles brinquedinhos, né, cara? O cara bota em cima da mesa, o cara estudou muito, então ficou bem de vida e bota um brinquedinho desse em cima da mesa para receber os clientes. Aí fica uma bolinha assim, tum, 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 tum. Já viram aquilo? Tum. É isso, né? Bolinhas perfeitamente idênticas, se chocam de maneira perfeitamente elástica. Quando uma dessas iguais bate, ela para e a outra idêntica lá na ponta sobe. Certo? E demora um tempão para parar isso, né? Porque o atrito é baixíssimo, né? Legal, pô, então aquele brinquedinho tem muita física por trás dele, né? Vamos ver quais eram as alternativas. A quantidade de movimento de A antes e depois do choque é a mesma. É mentira. O corpo A tinha velocidade e depois do choque ele para. Então não é a mesma quantidade de movimento. 02. A quantidade de movimento de B antes e depois do choque é a mesma. É mentira. Antes o corpo estava parado e depois ele adquire uma certa velocidade. Só se ele continuasse parado para continuar mesmo, bobão. A quantidade de movimento total antes e depois do choque é a mesma. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Todo choque mecânico é assim. A natureza foi engendrada dessa maneira. Sim, sempre será verdadeira. A energia cinética total não se conserva. O único tipo de choque em que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final é no choque perfeitamente elástico. Poderia até fazer a conta e conferir, né? Mas se o choque é perfeitamente elástico, a energia cinética se conserva, sempre. Como? Olha que absurdo, né, cara? O cara analisa corretamente e bota... eu sou o rei de fazer isso. Faço a análise correta e assinalo o contrário do que estava sendo dito. A energia cinética total não se conserva. Disse que se conservava, portanto é falso. 16. A energia cinética de A após o choque tem a metade do valor original. Né? Zerou, né? O cara parou, então zerou a energia cinética de A. Bobão. 32. A energia cinética de A se transfere integralmente para B. Sim. 36. Ótima questão para revisar choques mecânicos. Muito obrigado. Ótima pedida. Eu que agradeço. Coisa linda. Vamos lá então. Vamos retomar nossa matériazinha. Vamos dar uma revisadinha em calorimetria e ver o que de novo vai nos aparecer aí para nos divertir nesta bela manhã para aprender física.